Oiê, eu sou o Luiz e esse é o Semana em Zoom, o canal que traz os principais acontecimentos da semana de uma maneira descontraída e talvez divertida. Bora lá? Mas antes eu já vou pedindo para vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para ficar por dentro de tudo, beleza? Se puder seguir também aqui a gente nas redes sociais, que vai estar aparecendo no canto da tela, a gente agradece. E já explicando para vocês que o vídeo hoje está num cenário diferente, estou gravando aqui na minha casa, e é só hoje. O próximo vídeo provavelmente já sai para vocês no cenário normal. É que a gente está meio de férias, então tá tudo meio adaptado. Para não ficar sem vídeo, estou gravando aqui em casa mesmo. Beleza? Bora acompanhar as fofocas da semana comigo? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais assuntos. A gente vai falar da Ana Castela, que ela foi chamada de sapatão, né? E o vídeo repercutiu bastante. E aí, falando de Ana Castela, puxando esse assunto, a gente vai falar da separação dela e do Zé Felipe. A gente vai falar da separação do Pedro Sampaio e do Henrique Mencken. Será que estão separados mesmo? A gente vai aproveitar falando do Pedro Sampaio, falar dos lançamentos de músicas dele com a Melody. A gente vai falar da separação da Paola Oliveira, a inauguração do SBT News, que causou polêmica e deu treta com o Zé de Camargo, né? A gente vai falar do Carlinhos Maia e do Lucas Guedes, que se desentenderam aí nas redes sociais. Falar do Dudu Camargo, que foi campeão da Fazenda 17. Falar da Globo, que foi processada aí por um ex-produtor do Faustão. Murilo Huff, que defendeu a esposa por críticas na internet. Cláudia Leite também foi processada lá na Bahia. E o show do MC Daniel, que foi cancelado. Alguns shows do MC Daniel que foi cancelado aí, né? Então, alguns assuntos de uns 10 dias pra cá, que eu juntei todos pra trazer pra vocês, porque semana passada não teve vídeo. Então, pra não ficar sem vídeo essa semana, por isso que eu tô gravando aqui em casa, então eu vou trazer um leque um pouco maior de assuntos pra gente conversar aqui hoje, beleza? Então vamos começar falando da Ana Castela, né? A Ana Castela, que já vem repercutindo aí, desde quando ela começou esse namoro com o Zé Felipe, ela já vem repercutindo aí na mídia, né? E o que aconteceu dessa vez? A influenciadora Duda Wilken postou um vídeo com as amigas conversando e meio que falando coisas que elas têm certeza, mas não conseguem provar. E um dos assuntos que saiu foi o fato de Ana Castela ser sapatão e tal. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. E aí elas comentam, né, sobre a estrutura óssea da Ana Castela. E aí a Vivi Vanderlei, que também estava aí nesse grupo, né, falou o seguinte, que o gaydar dela, né, que é o que a gente costuma falar que é o radar para gays ali, apita também quando vê a Ana Castela. Eu tenho certeza que ela é sapatão. Mano! Meu Deus. Pesou, velho. Mas é verdade. Porque ser sapatona é uma ofensa? Eu não vou contra o gaydar de uma gay, né? Gente, não, meu gaydar apita também. Gente, a estrutura óssea óssea gente. dela é de sapatão. Estrutura óssea. Vou tentar, a gente, ó. E aí esse vídeo pegou mal, né? Começou a repercutir aí na mídia, todos os portais começaram a compartilhar, até o ponto da própria Duda e da Vivi ter que vir a público pedir desculpa. E aí, tinha resumido o assunto aí, né? Elas tinham feito o vídeo, tinha feito outro vídeo pedindo desculpa, e aí nesse vídeo de desculpa elas tinham falado que tinham conversado diretamente com a Ana Castela, pessoalmente. E aí, aparentemente, estava tudo certo, até que... Sei que foi um comentário infeliz, inclusive, assim que eu reconheci que eu realmente fiz um comentário infeliz, eu fui me desculpar com a própria, e ela mesma me respondeu, foi muito educada, já me disse que tá tudo bem, que ela não está brava, que já tá tudo resolvido. A assessoria da Ana Castela resolve soltar uma nota sobre o assunto, e aí a nota também repercutiu mal na mídia. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Parte da nota lá dizia o seguinte, ó: não permitiremos que orientação sexual, real ou especulada, e o corpo de uma mulher sejam transformados em trends de humilhação para gerar engajamento. A internet não é terra sem lei. As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando não necessariamente uma reparação, mas a responsabilização pedagógica. Respeito é inegociável. Então, parte da nota dizia isso. E aí, o que repercutiu mal, né, falando disso? Daí uma outra influenciadora, a Juliana Arve, eu não sei se é assim que fala, um vídeo dela também viralizou bastante, porque ela comenta sobre a forma como a nota foi feita. Meio que falando que considerar a Ana Castela sapatão seria uma ofensa, né? A nota meio que vem nesse ponto de ofender, né?
E aí ela meio que bate na tecla de que não é uma ofensa. Só não é a opção da Ana Castela, né? Só não é a orientação da Ana Castela, mas não é uma ofensa. Tem muitas mulheres que são, e isso não é uma ofensa de forma alguma. Dada pela assessoria da Ana Castela. E é isso que eu gostaria que a gente desse um pouco de foco aqui. Por quê? A internet sempre fez essa ligação, sempre fez esse comparativo de que a Ana Castela gosta de mulher. E tá tudo bem, mesmo que ela já tenha falado várias vezes que ela é uma mulher heterossexual. Só que a partir do momento que você coloca e retrata essa comparação como se fosse uma grande ofensa, isso se torna um problema, porque dá a entender que você ser uma mulher lésbica é a questão problemática. Então aí ficou, sabe, quando fica parte de um lado, parte do outro, pessoas argumentando de um jeito, pessoas argumentando do outro, e daí não chega num consenso? É mais ou menos isso, basicamente isso que aconteceu. Então veio a nota, a assessoria da Ana Castela não soltou outra nota para se retratar de alguma coisa que possa ter ofendido alguém, não. Para eles a nota estava certa e funcionou assim. Aí muita gente apoiou o vídeo dessa outra influenciadora, muitas mulheres, né, homossexuais e tal, apoiou o vídeo por achar que a forma como foi feito é como se estivesse rebaixando a Ana Castela. Como se ela fosse, ela seria menos do que ela é hoje. Então foi mais ou menos essa pegada que aconteceu. E aí, falando de Ana Castela, né, gente, a notícia que saiu hoje aí, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu adaptei um pouco o roteiro para poder trazer essa notícia aqui quentinha. Ela e o Zé Felipe anunciaram a separação. Quem anunciou foi o Zé, na realidade, né? Através do seu stories, Zé Felipe comunicou aos fãs e seguidores que seu relacionamento com a Ana Castela chegou ao fim. Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo que vivemos juntos, aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo, e aí segue um post maior pelo Stories, né? Não foi aquele post compartilhado que a gente está acostumado. E aí o que aconteceu? Começou a levantar-se a hipótese de que talvez o Zé Felipe tinha sido hackeado, que a conta dele talvez teria sido roubada, né? E aí os sites e os portais de notícias começaram a entrar em contato com a assessoria da Ana Castela para ver se ela confirmaria ou não a nota, e ela confirmou, tá? Então a assessoria da Ana Castela confirmou a nota de que os dois não são mais um casal. E aí, gente, é mais um casal que 2025 derruba, né? Eu trouxe o vídeo aqui das separações de 2025 e depois disso já teve várias outras. E algumas delas eu vou tratar aqui com vocês hoje. Então, assim, a 2025 realmente foi o ano do término, né? O ano 9 aí, que é de resolver as coisas, andou resolvendo para muita gente. Outra separação aí, ou possível separação, porque até hoje eles não confirmaram, é a do Pedro Sampaio e do estudante de moda Henrique Menck, né? O Pedro, que anunciou sua bissexualidade, acho que se não me engano no Lollapalooza, tá, no telão e tal, logo depois já assumiu o namoro com esse estudante de moda, né? E aí a gente via vários posts deles compartilhados em viagens, em show, em outros eventos, os dois sempre juntos. E é o que não está acontecendo mais e que começou talvez gerar essa possibilidade aí dos dois ter terminados, né? Segundo o Lucas Pazin, lá do Metrópolis, né? Os amigos do Pedro Sampaio e do Henrique confirmaram para ele que os dois não estão mais juntos. A coluna também procurou o DJ e procurou o próprio Henrique para falar sobre a situação, que não retornaram até a publicação da notícia, né? Segundo fontes da coluna, Henrique está bastante inconformado com o término e tem feito alguns desabafos para amigos próximos. Então, ele desabafou para os amigos próximos que o relacionamento acabou, não está conformado com isso, e esses amigos teriam informado a coluna do Lucas Pazin, né, o Metrópolis. E aí, será que a gente acredita? Será que não? Eu confesso que eu não vi mais nenhuma notícia sobre. Assim, eu acho que o Pedro Sampaio não chegou a falar nada, o Henrique acho que também não. Se saiu, eu tô meio desatualizado, que não deu tempo de eu me atualizar de todas as notícias. Mas deixa aí no comentário se tem mais alguma notícia relacionada a isso, que no próximo vídeo eu dou uma corrigida se precisar. Já deixa o like, já deixa o joinha aí se tá gostando do vídeo, pra gerar engajamento, é isso que a gente tá precisando, beleza? E falando aí do Pedro Sampaio, né, gente, vamos falar da Melody. A gente trouxe a notícia aqui que a Anitta tinha retirado a Melody de uma parceria dela, né? Uma parceria dela que tinha Pablo Vittar, Marina Sena e teria a Melody, só que a Melody, como revelou a música antes, lá no De Frente com Blogueirinha, a Anitta resolveu tirar.
Segundo a Anitta, a gravadora dela resolveu tirar a Melody da música. O que não foi tão mal pra Melody assim. O nome dela ficou no hype por causa da notícia. E aí o Pedro Sampaio já tinha uma música provavelmente engatilhada com ela e que veio na sequência. Que é Jet Ski, se eu não tô enganado. E é uma música viciante, assim, pra quem consome essa cultura pop, que essa cultura que é mais rápida, que essas músicas que viraliza e fica muito tempo, depois some, é esse tipo de música. E aí, muita gente aí na internet tá comentando que foi uma bênção pra Melody ter saído da música da Anitta. Que essa música que veio agora, ela já tem bem mais repercussão, né? É uma música que tá viralizada em outras redes sociais, não vou falar aqui, mas vocês sabem qual é. Então todo mundo fazendo a trend, todo mundo fazendo a dancinha. Provavelmente o feed aí de vocês tá rolando essas músicas da Melody. E vou falar que a música ficou legal, tá? A música ficou legal, a Melody tá muito bonita no clipe, o clipe tá muito legal, assim, focado nela, né? O Pedro Sampaio normalmente faz isso, né? Ele é o DJ que produz a música, canta ali em cima, mas quando ele chama alguém pra participar das músicas com ele, o destaque vai muito pra essa pessoa. E a Melody é o destaque principal ali desse clipe, tá? Então assim, ó, tá bem da hora, eu acho que vai ser uma das músicas aí do carnaval que vem na sequência, apesar de achar que muitos artistas ainda vão lançar música, mas eu acho que vai ser uma das músicas que vai continuar hitando aí, tá? E a Melody que já tem um histórico, né? Ela tem um histórico de músicas que dá uma estourada esse ano, ela teve o Passolinho ali no Meu Corpinho, que com o Léo Santana, que deu uma viralizada e até hoje toca aí, muitas festas tá tocando, e eu acho que a tendência é ela ir pros tops aí, hein? E a gente tava falando de separação, falei que ia ter mais separação, a gente vai falar de separação da Paola Oliveira com o Diogo Nogueira, né? Eles anunciaram a separação deles, eles estavam juntos desde 2021. E eles escreveram o seguinte lá: foram quase 5 anos de uma história que agora chega a um fim com um final feliz. Não como nos contos, mas como tudo que foi a nossa vida, real, intensa e cheia de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo. Nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguimos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paola Oliveira e Diogo Nogueira. Então assim, gente, esse finalzinho aí, toda vez que eu falo de término aqui, a gente sempre comenta sobre isso. Eu pedi pro pessoal sensibilidade e privacidade, não vai ter. Mas não vai ter. A mídia vai repercutir, daqui a pouco começa a surgir aí pivô da separação da Paola Oliveira, ou vai ser um rapaz, ou vai ser uma menina, e aí vai surgir um pivô aí, a mídia vai atrás disso. Ele sempre arrumou motivo para escandalizar uma separação, né? E a gente sempre repercute aqui, então por isso que eu falo, que é difícil o final de um relacionamento, o pessoal respeitar. Daqui a pouco o Diogo Nogueira vai seguir alguém no Instagram, e esse alguém vai ser colocado como pivô de alguma coisa, a Paola Oliveira a mesma coisa. Vai surgir foto de um dos dois com outras pessoas, pode ser amigos, mas vai virar um fuzuê, que é sempre assim que acontece. Mas enfim, da nossa parte aqui, espero que o pessoal respeite, né? Espero que o pessoal não inventem coisas para prejudicar ninguém. E se acabou bem, é o que importa, né? Pelo que os dois escreveram aqui, a relação deles acabou super bem, então tá tudo certo. E aí, mudando de assunto agora, acabou as separações. Vamos falar de uma outra separação, só que agora é diferente, né? Vamos falar do SBT com o Zezé de Camargo, gente. Já é um assunto que passou alguns dias aí, não é um assunto muito fácil de falar, né? Visto como que é o nosso país aí relacionado à política. Mas eu vou trazer os fatos aqui, e aí não se atentem ao fato de política, se atentem ao fato do que aconteceu, tá, gente? Na madrugada de uns dias aí pra trás, o Zezé resolveu publicar um vídeo pedindo para que o SBT não exibisse o especial de fim de ano que ele gravou lá na emissora. Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Mas diante da situação que eu vi, se puderem, não precisam passar o meu especial. Não quero participar disso. O motivo seria que o SBT inaugurou o canal deles chamado SBT News, canal de notícias que várias emissoras têm, né? Tem a Globo News, tem Band News,
tem ZBN News, tem vários canais que tem esse canal específico de notícias. E a SBT inaugurou o seu. E aí, automaticamente, o SBT convida pessoas que são autoridades do país, certo? Vai convidar as autoridades nacionais, as autoridades municipais, as autoridades estaduais, e assim que funciona, até porque a TV é uma concessão pública, né? Pelo que eu entendo. E aí o Lula participou dessa inauguração como representante do Brasil, certo? Então ele é o representante maior do Brasil, ele é o nosso presidente, ele foi participar com essa honraria. E aí o Zezé não gostou de ver o Lula vinculado à imagem do SBT. Né? O Lula não foi nem fazer uma participação em nenhum programa, não foi entrevistado nada, ele foi inaugurar um canal. E aí o Zezé disse o seguinte lá no vídeo dele, ó. Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News, e juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava, disse o cantor. Então ele meio que se posicionou nessa lógica de que o Silvio Santos pensava diferente delas e que provavelmente o Silvio Santos não teria convidado o Lula para participar disso. E aí nessa publicação, nesse vídeo, o Zezé termina dizendo que gostaria que o SBT não exibisse o especial que ele gravou lá de fim de ano. Então era para o SBT tirar o especial dele do ar, que não era para passar. E aí isso deu uma repercutida também, né? E uma das pessoas que se manifestou aí após o vídeo, né, foi a Janja, que é a esposa do Lula. Ela disse o seguinte lá: falar que as filhas do Silvio Santos estão se prostituindo ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discurso de ódio contra nós, disse ela em um dos trechos. E não parou por aí não, tá? E aqui eu tenho que, assim, ficar muito grilado com o Zezé, porque ele fez eu concordar com o Ratinho, que é uma figura que provavelmente eu não concordaria jamais na minha vida. Mas até o Ratinho veio defender o SBT e disse o seguinte aí, ó. O Ratinho saiu em defesa do SBT, após o Zezé pedir esse cancelamento aí do especial de Natal, e disse o seguinte: transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. Então assim, o Ratinho falou muito mais coisas aí, a gente vai deixar um pedaço do vídeo para vocês dar uma olhada. Dias, nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente, o SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo por educação, pluralidade. O Ratinho meio que fala que foi convidado como autoridade, assim como outras autoridades de direita, de esquerda, de centro. E aí foram autoridades convidadas e algumas delas participou do evento. E o SBT não fez campanha política para ninguém, né? E assim, né, gente, é complicado falar disso, ainda mais que o Brasil é muito dividido. Mas eu acho que o SBT não teve nenhum erro ali não, acho que foi um pouco de exagero do Zezé. Ele recebeu apoio de muito pouca gente, assim, pra falar a verdade, na mídia, né? Talvez os apoiadores ali tenham recebido mais, mas que ficou visível pra gente, né? E não sei, né? Assim, no final, o especial não foi exibido, o especial do Zezé não foi exibido, o SBT resolveu substituir o especial pelo Natal do Chaves, que é um episódio inédito, gente. Então vamos pensar assim, ó. Por um lado foi maravilhoso, pra quem gosta de Chaves, foi a melhor coisa foi ter acontecido isso, fez poder cancelar o especial do Zezé, até porque o Zezé nem tá cantando direito mais, né? O Zezé fazendo uns shows aí que só pela misericórdia. Então assim, foi a melhor coisa ter cancelado esse especial, passado o Chaves. Eu acho que a audiência do SBT deve ter sido até melhor passando o Chaves, tá? É babado. A gente falando de Camargo, vamos falar de outro Camargo agora. Vamos falar do Dudu Camargo, que foi o campeão da Fazenda 17 aí, tá?
Ele ficou em primeiro lugar, derrotando a Saori, derrotando a Duda e o Fabiano Moraes, tá? Dudu teve 75,88% dos votos, que é uma expressão altíssima para um ganhador, né? Então significa que os votos não estavam tão divididos assim. Assim que saiu os peões, né, os convocados para a Fazenda, a gente fez um vídeo aqui trazendo todos eles. E a gente chegou a comentar nesse vídeo que o Dudu era um nome fortíssimo, né? Que ele é essa figura emblemática, essa figura que dá uma imitada ali no Silvio Santos, que tem uma presença, ele já surgiu muito criança aí, né, na TV, e aí foi crescendo, criança não, acho que era adolescente já, né, foi crescendo adolescente, fazendo televisão e tal, então é uma figura que muita gente conhecia. E muita gente gostou dele, curtiu o jogo dele lá, e ele acabou saindo campeão, tá? Pra você ter ideia dos outros, ó, a Duda teve 14,57%, a Saori teve 9,23% e o Fabiano teve 0,23%. E se a gente lembrar, o Fabiano é o pai da VTube. Então o pai da VTube ficou em quarto lugar aí. Mesmo a VTube fazendo campanha para ele e aí prometendo as coisas na rede social, não funcionou muito bem não, tá? O Dudu foi campeão aí. E eu acho que ele tá namorando a Saori, se eu não tô enganado. Mas acho que ele saiu engatilhado com o namoro lá e vai aproveitar a fama dele de novo aí. E falando em canal de televisão, né, falando da Record lá da Fazenda, vou falar um pouco da Globo. A Justiça do Trabalho determinou que a TV Globo pague 220 mil de indenização por danos morais ao produtor do Domingão do Faustão. Aqui na notícia não revela o nome, tá? Mas a gente vou deixar as imagens para vocês dar uma olhada. É um produtor da época que eu acompanhava o Faustão na Globo. E era um programa cheio de zoeira, sabe? De pegadinha. Então toda hora o Faustão chamava esse produtor pro palco para questionar as coisas que estavam acontecendo, se era erro dele, se não era. Mas sabe, daquele jeitão de como se fosse uma brincadeirinha? Mas enfim, acho que depois que acabou o programa, ou depois que ele foi demitido, não sei, o caso ficou mais sério, né? Acho que viu ali que não era só brincadeira, que tinha um certo abuso no programa, e aí foi processado, né? Segundo o processo, ele teria sido alvo de chacotas ao vivo, que eu falei para vocês agora, pelo Faustão por anos, usadas como entretenimento em rede nacional, mas que acabaram virando constrangimento profissional e pessoal. A emissora alega que nunca houve reclamação e que o clima era de amizade. A Globo ainda pode recorrer. Então a Globo foi condenada, mas ainda pode recorrer, e ela alegou que nunca teve reclamação por parte dele, né? E aí, falando de treta, gente, vamos falar um pouco também do Murilo Huff, né? Ele teve que vir a público defender a namorada dele, a Gabriela Berciani, de ataques, de hates aí, né? Que ela estava recebendo, alegando que ela estaria tratando mal o Leozinho, que é filho do Murilo, com a Marília Mendonça, nossa eterna Marília Mendonça, né? E aí ele veio a público dizer o seguinte, ó. Ele escreveu que gostaria que todos pudessem ver o quanto Gabriela o ajuda na criação do Léo, o ama e faz tudo de coração. A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel que cada um tem na vida dele. Então ele meio que veio defender mesmo, né? Falar que ela trata ele muito bem, que só não é exposto isso na mídia diariamente e que ela não quer pegar o papel da mãe dele, né? E aí essa conversa veio após publicações de vídeos, se eu não estou enganado, de fotos, aí o pessoal começou a alegar que estava distante a relação deles e tal. E talvez seja um pouco por isso, né? Pelo respeito que ela tem com a figura de quem é a mãe do Leozinho, né? Quem é Marília Mendonça, quem foi o Marília Mendonça, né? Esse furacão que passou pela terra aqui. Então, assim, acho que é um pouco de preservar essa memória viva na cabeça do menino, né? Tipo, dele entender que ela não é a mãe dele, ela é a namorada do pai e que ele tem uma mãe muito grande aí no Brasil, né? Espero que se resolva também, espero que o pessoal deixe de dar hate, né? Porque tem uns hates que é muito desnecessário, né, gente? Nunca saiu uma notícia falando nada dessa menina, nunca saiu nada que corroborasse com esses hates que ela andou recebendo. E mesmo assim o hate tá vindo, né? Então a gente fica meio perdido nessa história. Falando também a gente falou de processo, vamos falar de outro processo aqui, que é o do Ministério Público da Bahia, que moveu uma ação contra a Cláudia Leite e solicitou a indenização de 2 milhões por dano moral coletivo, alegando discriminação religiosa após a cantora alterar o verso, que era saudando a rainha Iemanjá, para eu canto meu rei Yeshua, na música Caranguejo. Então esse é um vídeo, ó, se vocês for pegar esse vídeo aí, é um vídeo bem antigo.
Ouça logo meu rei Exu. Que a Cláudia Leite ela realmente trota, mas já tinha viralizado. As pessoas do Twitter e da internet em geral já tinham alegado que era uma intolerância religiosa por ela ser evangélica, né? A gente já conhece o histórico aí da Cláudia Leite, né? E a música do dia vai ficar por conta da cantora Cláudia Leite, que vai falar da vida, da carreira e, claro, vai cantar pra gente. E eu tô te esperando, hein, às 4 da tarde. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo, muita luz. Hoje eu só tô a Lorelai e o Fernando Pedrosa, né? Só com um olharzinho de pena de quem é os convidados. Mas enfim, a gente sabe que tem muita gente que gosta da Cláudia Leite aí. Não é o meu caso, mas enfim. Ela trocou essas palavras, já deu repercussão na época e agora o Ministério Público resolveu processá-la, né? Por essa dano moral coletivo. De acordo com a Folha, o Ministério Público também pede uma retratação pública e que o valor seja destinado a um fundo estadual de defesa dos direitos difusos ou às entidades ligadas a religiões de matriz africana. Então, esse dinheiro seria destinado a entidades de matriz de origem, né, africana ali e tal, e de direitos de defesa dos direitos difusos. E além desse valor, teria que ter uma retratação pública. Não saiu mais nenhuma notícia sobre, então provavelmente está rodando esse processo aí. No futuro a gente vai ter as notícias, se ganhou, se perdeu, né? Vamos ver o que vai dar, né? Mas fala a opinião de vocês aí. Vocês acham que essa troca aí é normal? Ela poderia ter feito? Acham que foi uma intolerância religiosa mesmo? Acha que ela fez sem pensar? Acha que foi de caso pensado? Deixa aqui nos comentários. Deixa o comentário, já ajuda o canal. Já ajuda a interagir comigo aqui para eu saber o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando, o que vocês estão querendo. E aí a gente já melhora para os dois lados, né? Melhora o engajamento do canal, melhora para vocês o que vocês querem escutar, o que vocês querem ouvir, e a gente vai trazendo os assuntos aqui. Vai deixando a opinião de vocês aqui em todos os assuntos que a gente vai conversando juntos depois, beleza? A gente vai falar do MC Daniel agora, né? A gente falou aqui também de toda aquela repercussão aí dele com a Lorena Maria, que eles tiveram um filhinho juntos, né? Dela ter feito uma série de exposto ele aí, ter feito uma série de stories falando dele, a gente trouxe algumas coisas aqui, e aí começou a dar ruim pra ele, né? O show que ele teria lá em Fernando de Noronha foi cancelado, e o motivo que o pessoal lá do Réveillon de Fernando de Noronha alegou foi que, vou ler pra vocês um pedacinho do que foi falado. A decisão foi tomada em razão de repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações dessa administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o Réveillon em Fernando de Noronha. Reafirmamos nosso compromisso com a programação responsável que valoriza a comunidade local, os visitantes e a imagem positiva do arquipélago. Então, o que eles deixaram entender aqui é que foi pelas repercussões negativas que estavam acontecendo com o nome do MC Daniel e que ele não representaria mais esse conjunto de ideias que é o Réveillon de Fernando de Noronha, tá? E aí um outro show do MC Daniel também foi cancelado lá em Ubatuba, que aconteceria no dia 3 de janeiro. E aí esse não tem o motivo, mas tem que foi cancelado. Então, assim, tá? Quando começa a doer no bolso, né? É aí que as pessoas são. Provavelmente vai vir alguns vídeos aí se desculpando. Acho que já veio algum, se eu não tô enganado. Vou deixar um trecho aqui pra vocês se veio mesmo. Mas acho que veio um vídeo deles falando sobre. Eu não vim a público antes falar sobre isso, porque eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é bacana dele ver, dele presenciar. Não queria que isso estivesse acontecendo. Eu vou apresentar pra vocês em ordem cronológica tudo o que aconteceu. Desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá. E aí é complicado, né, gente? A gente sabe que as pessoas, elas sentem muito mais quando é no bolso. Quando bate no bolso, aí o bicho pega. Outra treta que rolou aí na internet, gente, foi do Carlinhos Maia e do Lucas Guedes, né? Os dois que foram convidados lá pro Natal da Virgínia, né? O Natal que repercutiu aí nas redes também, né? Porque tinha Angélica, tinha Luciano Huck, os filhos da Angélica, tinha Vini Júnior, teve Natanzinho, muita gente famosa lá envolvida nesse Réveillon, nesse Natal da Virgínia, né? E aí esse Natal gerou várias notícias, e entre elas aí foi o Carlinhos veio nos stories falar que ele tinha comido um brigadeiro batizado. Vocês me entendem? Acho que sim, né?
Não posso falar aqui, senão dá ruim pro canal. Mas ele tinha comido aí esse brisadeiro. E aí, muita gente achou de péssimo tom ele revelar isso, sendo que ele estava na casa da Virgínia, ela tem os filhos também estavam lá, né? E aí o Lucas foi uma dessas pessoas que achou o comentário meio descabido, né? Também me deram um brigadeiro de acreditam? Me deram um brigadeiro depois que me disseram que foi feito. Eu fiquei muito doido. Juro. Achou o stories meio descabido e fez o comentário seguinte: sem noção, velho. Fez esse comentário. E aí o Carlinhos não gostou do comentário e voltou no stories pra falar que o Lucas também tinha experimentado, que o Lucas tinha usado junto com ele e que o Lucas não era essa pessoa aí de boa índole que tava todo mundo falando, e ainda resolveu aconselhar a Virgínia de que era bom a Virgínia se afastar desse tipo de pessoa, né? Falando que o Lucas Guedes, meio querendo dizer que o Lucas Guedes, né, supostamente meio querendo dizer que o Lucas Guedes era um bajulador e que era pra Virgínia se afastar desses bajuladores. Ô Lucas, ei meu brother, ei rapaz, ô bicho, você comeu também, eu levei um pedaço e dei, comeu eu e você, tá esquecido, Calma, tá tudo certo, não vai perder seu cargo não, tá tudo bem, não faço questão nenhuma de ir pra festa de ninguém, entendeu? Fui convidado, fui com o maior carinho do mundo, gosto da cara da Virgínia, vou continuar gostando pra sempre. Mas eu sou sem noção, tô meio doido, ainda mais nessa fase agora que eu tô doido. Mas baixa a bola, porra. Você aqui em casa já comeu, já fumou, já... E aí, aparentemente, a Virgínia não ficou do lado do Carlinhos. Porque na sequência a Virgínia postou um stories dizendo que amava o Lucas, era uma videochamada com o Lucas. E aí eu acho que deixou bem claro entender que ela não estava preocupada com isso, né? Que provavelmente o Lucas é mais que amigo para ela ali, não é só essa questão de interesse. E aí ela meio que deixou claro, né? E depois o Lucas também fez outros stories, outros posts enaltecendo a Virgínia. E aí fez um outro post dando uma indireta aí, né? Eu achei de mau tom mesmo o Carlinhos ter falado. É uma coisa que se faz entre amigos, mas eu acho que não é uma coisa que traz pra internet. Até porque não é uma coisa que todo mundo aceita, não é uma coisa que todo mundo entende. Provavelmente muito do público dele, né, vai achar um absurdo isso que ele falou. E pra ele é engajamento, né? Só que engajamento com o nome de outras pessoas, o que eu não acho tão interessante visando o que era, né? Se fosse uma brincadeira, se fosse alguma outra coisa que não fosse esse tipo de coisa, eu acho que seria mais tranquilo. Mas nesse caso eu acho que foi de mau tom mesmo. Eu acho que eu na situação dele, resolveria pedindo desculpa só, foi mal por ter falado, me empolguei aqui e tal, mas não vou falar mais, e é isso. Mas ele continuou, né, e resolveu alfinetar o Lucas ali, que ele tava tomando as dores dela e tal, mas eu acho que no fim, a Virgínia e o Lucas ficam um do lado do outro, quem sobrou nessa foi o Carlinhos, né. Vamos ver cena dos próximos capítulos, né, gente. Se vocês gostaram do vídeo até aqui, vou pedir para vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou pedir para vocês também se inscrever aqui nas nossas redes sociais e já agradecer. Agradecer por ter acompanhado até aqui, agradecer por a gente ter batido os 500 inscritos. E é isso, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, assistam até o final e é isso. Obrigado. Tchau, tchau.